Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós já somos acostumados a pegar esse texto e saber que é o texto que nosso Senhor fala da sua cruz. É um texto muito batido, é um texto muito conhecido, talvez um dos mais populares das Sagradas Escrituras, mas é uma perícope bíblica que nunca se esgota. É uma perícope que daria para fazer um grande tratado de teologia, um grande tratado de como bem viver a fé. Teria condições, esse texto santo, de ele só ser para nós a forma plena e perfeita de servirmos a Deus. Mas é importante que nós compreendamos que o cristianismo não é uma religião que vai primar pelo sofrimento. Não é o cristianismo uma religião que vai gostar ou querer ou desejar que o povo sofra para ser santo, não. Isso seria loucura. Eu não seguiria uma religião que incentivasse o sofrimento. Também não seria verdade, seria uma usurpação. Se o cristianismo católico fosse uma religião que tentasse nos enganar a respeito do sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, é algo real. O sofrimento de verdade acompanha a vida do homem. O sofrimento de verdade acompanha a história da humanidade. Nunca existiu nenhum momento da história que o homem não fosse conhecedor do sofrimento, ou que estivesse livre do sofrimento. O sofrimento faz parte dessa vida. Nós não o queremos, nós não buscamos, nós não aceitamos, mas nós temos que entender que se ele bater a nossa porta, nós temos que aprender a bem viver o sofrimento. E aqui é que está o segredo da vida cristã. É aqui que está o segredo da religião católica, do ser católico. Vejam que a igreja não vai em momento algum dizer: venha para cá, que se você vier você não vai sofrer. Não. A igreja católica, por outro lado, nos vai dizer assim: venha para cá, que nós iremos sofrer juntos, que nós iremos interceder juntos, que nós iremos rezar juntos, que a sua dor será a minha dor, que o seu sofrimento será o meu sofrimento. Daí a comunhão no corpo místico do Senhor. Daí a intercessão dos católicos vivos que rezam a Deus. O apostolado da oração, a legião de Maria, o movimento da Mãe Rainha, a adoração eucarística, as novenas, as santas missas. Tudo isso intercedendo para que o povo passe pelo sofrimento, para que o povo vença as dificuldades, para que o povo passe pelas preocupações. E é bem sabido também por todos nós que o sofrimento, que a preocupação, que as dificuldades da vida, ninguém está imune a elas. Por esses dias eu fiquei muito pensaroso a respeito da minha mãe, porque com a morte de Dom Henrique, que ela conhecia também pessoalmente, porque muitas vezes foi celebrar na nossa paróquia, lá enquanto padre, minha mãe como que se chocou. Eu achei muito interessante, não é?
Nem comentei com ela, se ela estiver assistindo, eu creio que está, ela deve estar durinha lá, né? Mas ela disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse assim: mas meu filho, o ministro de Deus não era para morrer. E eu fiquei com isso no coração. E fiquei pensando nisso, né? E disse assim: não, de jeito nenhum, ninguém está livre do sofrimento. Ninguém está livre das doenças. Não existe imunidade para o sofrimento. O sofrimento faz parte, por incrível que pareça, desse mundo aqui. Faz parte desse ser humano que nós somos. Nós somos fragilizados. Nós somos totalmente quebradiços. E por incrível que pareça, nós temos que aprender a conviver com esse sofrimento. Temos que aprender a conviver com as dificuldades da vida. Se vocês pegam o texto de hoje, nosso Senhor, Ele diz essa frase muito conhecida: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui nós temos 4 passos que vai desenvolver toda a minha prédica, todo o meu sermão de hoje. Primeiro, nosso Senhor, Ele convida, Ele chama, Ele propõe. Deus não obriga a ninguém servi-lo. E vocês sabem, na paróquia, eu sempre disse isso. Assim como eu não quero servir a Deus obrigado, eu não permito que ninguém sirva a Deus também obrigado. O serviço a Deus é algo livre do nosso coração, é uma resposta de amor. Nós devemos de verdade servir a Deus, não porque nos sentimos obrigados, mas nós devemos servir a Deus porque verdadeiramente encontramos em Deus a resposta que o nosso coração amoroso necessita para encontrar ou descobrir o sentido da vida, para encontrar e descobrir os motivos que nos fazem dar um sim à vida e nos fazem viver. Vejam que nosso Senhor aqui Ele propõe: quem quiser me seguir. O seguimento de Cristo, meu irmão, é algo livre. Nós servimos a Deus na liberdade, nós não somos obrigados. E é aqui que muitas pessoas não entendem, não compreendem, quando pensam que muitas vezes o servir a Cristo é algo pesado, mas não é. Por quê? Porque quando se ama alguém, agradar a criatura amada nunca é um peso para nós. Quando a gente de verdade ama alguém, a gente renuncia, a gente deixa para trás as nossas vontades, muitas vezes até coisas que antes tinha tanto valor para a gente. Quem ama a Deus e serve a Deus, busca servi-lo no amor, e não é pesado, não é de modo algum pesado deixar muitas coisas para fazer a vontade de um Deus que é tão bom, que nos ama de todo o coração. Então vejam que aqui, primeiro vem a liberdade. Quem quer me seguir? E aqui ele agora vai dizer: se você quer me seguir, se você está vindo atrás de mim, a primeira coisa é renunciar a si mesmo. Mas aqui não é renunciar aquilo que nos enriquece, não. É renunciar aquilo que nos empobrece mesmo. É renunciar aquilo que não é bom para nós. É renunciar aquilo que nos tira essa humanidade e vai nos animalizar.
É renunciar àquelas coisas que nós sabemos que não é bom para nós, para a nossa alma, que não é bom para o outro também. É bem sabido também que tem pecados que muitas vezes nós gostamos de pecar e de fazer. Sim, e esses são os pecados mais perigosos. Aquele pecado que nós sentimos uma atração para fazê-lo. E são esses que nos fazem mal. E são esses que nós devemos renunciar. E são esses que nós devemos lutar todos os dias. Aqui, quando eu falo pecado, eu não só estou falando de pecado da impureza, não. Porque quando se fala aqui, muitas vezes só se pensa no pecado da luxúria. Luxúria na teologia, vocês já sabem, são os pecados decorrentes da carne. Não é sinônimo de luxo, não. É sinônimo de prevaricação, é sinônimo de prostituição, é sinônimo de sexo desregrado. Isso sim é luxúria na teologia. Aqui é sinônimo, não só desse pecado, mas também daqueles outros pecados que muitas vezes criam uma desarmonia. Por exemplo, a maledicência. Aquela pessoa que sabe, que vive falando mal dos outros, que vive de verdade reclamando do outro, reclamando aqui para mal afamar, e sabe que tem a língua perigosa, e sabe que aquela língua vai levar ao inferno, e é incapaz de prender a língua na grade dos dentes e na grade dos lábios, porque a língua é tão perigosa que ela é presa pelos dentes e é presa pelos lábios, porque é capaz de triturar os ossos. E esse é um dos pecados que muitas vezes as pessoas não conseguem renunciar. A renúncia do orgulho. Tem muita gente que não consegue renunciar ao orgulho e não consegue de jeito nenhum perdoar. Uma vez eu lembro que uma pessoa dizia assim: padre, olha, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Eu disse: mas você pediu a Deus para perdoar ou para ter amnésia? Porque se uma pessoa me faz mal, eu posso perdoá-la de todo o coração, mas esquecer eu não vou esquecer nunca, que eu não sou louco. Eu continuo lembrando, mas vou rezar para que aquela pessoa se converta, e não vou deixar o ódio encontrar de verdade fixação, se fixar no meu coração, mas esquecer é impossível. Todas as vezes eu vou lembrar, todas as vezes aquilo ali vai me machucar, se de verdade foi algo que me fez mal. Mas é aí que mora o segredo, é aprender a renunciar àquelas coisas que eu sei que não me faz bem, em nome do amor de Deus, em nome dele, em nome de Deus. Eu não tenho que perdoar o outro porque o outro merece o meu perdão. Eu não tenho que perdoar o outro para mostrar à sociedade que perdoei, não. Eu tenho que perdoar o outro porque Deus me manda. Eu renuncio à minha vontade para fazer na minha vida a vontade de Deus. Isso é o renunciar a si mesmo. Renunciar àquelas coisas que nós sabemos que nos afasta de Deus. Tome a sua cruz. A terceira condição. E o que é, minha gente, tomar a cruz? É aprender a carregar, a suportar os sofrimentos em nome de Cristo. Olha, eu já vi tantas pessoas, e eu dou testemunho para vocês, não é? Eu costumo dizer muito, não é? Que digo mesmo e venho dizendo muito assim: eu não tenho medo de morrer, nunca tive e não tenho. Eu tenho medo, de morrer antes dos meus pais. Eu sempre disse isso.
É isso que eu tenho medo, mas de morrer em si não. Como se o sofrimento vier um dia de verdade bater a minha porta, eu vou pedir a Deus para não abalar a minha fé. E muitas vezes, não tem 15 dias que eu falei aqui na igreja, quando eu vou visitar um doente e vejo que ali existe uma fé firme, não vacilante, eu saio dali tão edificado, o meu coração se preenche de uma alegria tão grande, e eu em silêncio vou dizendo a Deus: Senhor, se um dia o sofrimento bater a minha porta, eu quero ter uma fé assim. E se fosse eu, Senhor, será que eu teria essa fé? É porque, meus irmãos, é justamente na hora da dificuldade que nós devemos não se desesperar, mas permanecer em Deus. É na hora da dor, é na hora da angústia, que a gente deve provar a nossa fé em Deus. Isso é carregar de verdade a cruz. Imaginem uma pessoa que perdeu a visão e que continua tendo fé em Deus. Imagine uma pessoa que perdeu o movimento das pernas e na cadeira de roda continua tendo fé em Deus. Ou que tem uma doença muito séria e que continua servindo a Deus. Isso é algo sobrenatural que foge completamente à nossa razão. Isso é fé. É preciso descobrir a cruz que nós temos e carregar essa cruz e carregar esse sofrimento sem perdermos a fé, e assim seguir a Deus. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu estou confiando em Ti. Me ajuda a suportar. Senhor, eu não queria carregar essa cruz não, eu não procurei, mas ela veio. Mas ajuda-me, Senhor, a carregar. Senhor meu Deus, eu não queria essa dificuldade, mas veio, me ajuda a carregar. E o nosso Cirineu é o próprio Senhor, o nosso Deus. É o Senhor quem vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Esse é o Deus que nós amamos. Isso é lavar as vestes e alvejar o sangue do Cordeiro e passar por essa grande tribulação e alcançar a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor diz de uma forma tão bonita: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Como assim, Padre? Como é que eu vou perder a minha vida se eu quiser salvar? Porque não vai ser mais o seu gosto, porque não vai ser mais a sua vontade, mas vai ser a vontade de Deus que vai habitar em você, chegando o próprio cristão a exclamar como Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Não adianta nada. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, por mais que nós gostemos, amemos, por mais que seja o nosso habitat natural, isso aqui vai passar. E a eternidade é muito maior que essa vida que nós enfrentamos, que nós passamos. O que é 60, 70, 80, 90, talvez alguns cheguem nessa vida. Só sofrimento, solidão, desilusão. Mas a felicidade plena nos vem após a morte. É quando a semente morre que ela dá uma árvore frondosa.
É quando o homem parte para Deus, que ele tem a vida em plenitude, que ele tem a vida na eternidade. Isso não quer dizer que você ou que eu devemos abreviar nossa vida. Isso é loucura. Isso quer dizer que nós temos que viver aqui, até quando Deus permitir, lutando, nos cuidando, zelando da nossa vida, até o momento que Deus nos chame. Olha o que diz o salmista hoje: sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. É uma prerrogativa de Deus, a nossa vida pertence a Deus, não nos pertence. E isso deve ser para nós precioso. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. É a vida que nós levamos aqui que vai ser determinante para a nossa salvação lá. É a vida que nós temos aqui que vai de verdade nos dar a salvação. Não é Deus, é a nossa liberdade, são as escolhas que nós fazemos todos os dias. Eu acho impressionante, e muitas vezes o nosso povo é tão simples, que pensa que uma pessoa pode viver a vida toda sem Deus, sem querer saber de Deus, e que depois, por uma simples missa de 7º dia ou de 30 dias, a pessoa vai se salvar, ou por um terço que alguém reza. Não! Se a pessoa não procurou Deus, se a pessoa não buscou Deus durante a vida, não é uma missa celebrada no 7º dia, ou no 10º dia, ou com 30 dias, ou com 1 ano, que vai salvar, não. O que vai ser determinante vai ser a nossa capacidade de estarmos em comunhão com Deus. E essa comunhão se manifesta na Eucaristia semanal, na Igreja de Deus, na Igreja do Senhor, no altar de Deus. É essa Eucaristia que de verdade vai ser determinante para a nossa salvação. Essa busca constante, essa busca sincera, essa busca profunda de viver fazendo a vontade de Deus, na nossa liberdade, sem sermos obrigados. É por isso que dá um prazer muito grande celebrar as missas de pessoas que a gente sabe que vai à igreja, que a gente sabe que tem fé na igreja. Por exemplo, esse senhor que hoje eu celebro a missa, eu sei até onde ele sentava enquanto vida tinha na igreja do Sagrado Coração de Jesus no Riachinho. Sei, e você que é da comunidade também sabe, na lateral, na minha lateral esquerda, no primeiro banco, ou no segundo banco na quina. Todo mundo sabe o lugar. Por quê? Porque era alguém que buscava fazer a vontade de Deus. E isso nos dá prazer, de saber que a gente reza por alguém que buscou, que procurou a vida toda a Deus. Mas quem não buscou Deus, quem não quis saber de Deus, não são as nossas orações que vai salvar. A salvação é individual. Se salva enquanto vivo se está. Depois de morto, ninguém se salva. Vai só receber a retribuição pela conduta que teve na vida. Então, meu irmão, só te resta uma saída. A saída de procurar Deus enquanto vida você tem. Porque se enquanto vida você não buscar a Deus, depois de morto, ninguém vai conseguir te salvar. Que você busque de verdade, enquanto vida você tem, aprender a perder um pouquinho da sua vida, indo à igreja, rezando, se confessando, comungando a Eucaristia, seja ela sacramentalmente, seja ela espiritualmente.
na condição que você tem, mas é preciso e importante que você esteja vivendo em comunhão com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu rogo ao Senhor, o bom Deus, o Deus da vida, que nos faça viver essa fé todos os dias, que nos faça procurá-lo de todo o coração, para um dia alcançarmos a salvação que nos brota de Deus. Que ninguém brinque com a salvação, que ninguém brinque com essa relação com Deus, que ninguém torne Deus tolo, que ninguém enxergue Deus como um tolo, mas que todos nós possamos, contemplando os seus sinais, contemplando a sua presença eucarística, termos a humildade de entendermos que a nossa vida é um mistério e que esse mistério se completa, se desvela, se realiza em Deus nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.